Então, na aula de hoje, nós vamos falar sobre o consórcio de plantas. O consórcio de plantas, que é mais um sistema de produção que faz parte de toda a nossa estrutura, né? É um sistema estrutural ainda, ou seja, ele serve como base, serve como uma estrutura, são as nossas paredes, para que a gente inclua depois, né, os nossos sistemas operacionais mais objetivos, como plantação de hortaliças, plantação de culturas anuais, plantação de frutas, o próprio gado, né? Ou seja, as nossas culturas comerciais, tá? Então ela é uma base para quê? Tanto base de proteção, né, dessas atividades, como base aí para aumentar a produção, tá? Então, ela entra ainda aí nessa parte, a gente pode começar a também dizer, na parte da produção da biomassa, né? E ela vem aí com uma filosofia que é muito parecida, na verdade ela é a base do que do sistema de produção que a gente chama de agrofloresta, né? O que é a agrofloresta? A agrofloresta, vocês sabem, nada mais é do que uma atividade, né, um sistema de produção aí que procura-se, né, em simples palavras, imitar a floresta. E a gente sabe que na floresta, então, nada mais é do que aí um consórcio de plantas, onde na floresta você vê diversas plantas convivendo entre si, e aí existe o aspecto de que existe uma ajuda a outra, né, uma se beneficia a outra, e dentro aí de uma inteligência da natureza, dentro de uma lógica, né, tudo a favor da vida. Então a gente encontra isso. Então é isso o que a gente vai falar do consórcio de plantas. Nós vamos pegar essa inteligência, nós vamos pegar essas informações, esse aprendizado que a própria natureza, as próprias florestas nos ensinam. Mas o que é em si o consórcio de plantas, né? Bom, aqui vamos definir, ela caracteriza-se por duas ou mais culturas, né, em uma mesma área e tempo. Tá? Então eu vou repetir, ela caracteriza-se por duas culturas ou mais plantas, que é produzida em uma mesma área e um mesmo tempo. Então aqui a gente vai destacar, né, a gente pode colocar duas palavras-chave, que seria área e tempo. Então, ou seja, nada mais é do que você gerenciar essas duas plantas ou mais na mesma área e tempo. Então esse é o grande pulo aí, o grande segredo de você entender isso tudo. E aí é claro que a gente pode dizer que existem aí diferentes tipos de consórcio, né? A gente pode usar o consórcio e usar ele para quê? Pode usar ele para aí hortaliças, né? Hortaliças. Você pode usar ele nas culturas anuais e você pode usar ele nas culturas, né, seriam as culturas perenes. Ou seja, culturas anuais, né, a gente sabe que é aquela cultura que você planta e colhe no mesmo ano, né, como o próprio milho, a mesma soja, o feijão, o arroz. Tá? E as culturas perenes são aí as culturas que você planta, mas você não erradica ela da área, né? Ou seja, como um pomar, as frutíferas, você planta e ela vai crescendo como árvores. Então são o café, né? Então são todas culturas aí que ficam ao longo do ano. Tá? E aí é claro que você pode colocar um elemento a mais aqui, né, que vai entrar nesse consórcio de planta, que são os adubos verdes, que vocês já tiveram aula. Já sabem o que é os adubos verdes. Ou seja, você pode fazer um consórcio de plantas entre as próprias hortaliças, você pode fazer entre as culturas anuais, você pode fazer entre as culturas perenes, né? Você pode fazer entre os adubos verdes. E você pode também estar misturando isso entre as hortaliças e culturas anuais e as culturas perenes, e colocar os adubos verdes também aqui, né? Ou seja, integrar tudo isso daí.
Então, como a gente diz, na floresta você vê, né, essas plantas todas aí convivendo entre si. E aí a gente vai ver que existem comportamento, né, vamos dizer entre aspas, personalidades de plantas, né, que existem algumas plantas aqui que são companheiras, companheiras, vamos arrumar aqui o português correto, companheiras, e nós temos as incompatíveis, vamos dizer assim. Tá? Não é, alguns chamam de inimigas, não é bem inimiga. É tudo porque existe um princípio, que é o princípio da alelopatia, né? Ou seja, existem algumas plantas que uma vai de acordo com eu vou mostrar para vocês de acordo com a estrutura física dela, o comportamento dela, que uma vai beneficiar a outra. Agora, existem algumas que, às vezes, pela própria estrutura física, né, pelo próprio jeito dela, vai competir. E eu vou explicar por que isso daí. E existe a parte química, a alelopatia, que significa o seguinte: algumas plantas, né, porque uma coisa é a parte física, outra coisa é a parte mais química da coisa, que isso não é muito visto aos nossos olhos, que as plantas elas liberam até pelo cheiro, né, e liberam substâncias químicas, tá, que até um processo, faz parte do processo da natureza, que espanta outras plantas, que inibe o crescimento de outras plantas, tá, até pela própria defesa e tudo mais, tá. Mas o que acontece? Por quê? Veja, vou explicar mais ou menos. Então aqui, eu fiz um desenho rapidamente aqui. Aqui seria uma árvore maior, né, uma árvore menor. Ou seja, existe uma estratificação aqui do dossel das plantas. E na floresta você vê isso. Você vê vários dosséis, né, e você vê várias, vamos colocar aqui, né, seria vários estratos de raízes também. Ou seja, diferentes camadas, né, diferentes profundidades de raiz. Então aqui caracteriza realmente um sistema de agrofloresta, vamos colocar. Tá? E na floresta, vamos dizer assim, mais florestal, como que você vê? Você vê plantas maiores com raízes mais profundas. Então, como que é a natureza, ela se equilibra ali? Ela se equilibra realmente, é como se fosse o encaixe perfeito. Existe um encaixe perfeito entre essas plantas, em que uma vai ajudar a outra e uma não vai competir na outra, tá? Então, naturalmente, não existe a incompatibilidade, né? Elas já se organizam para que não haja a incompatibilidade. A partir do momento que você mexe nisso, você pode estar colocando aí uma pecinha, né, diferente aí, como se fosse essas peças, ou seja, o homem ele não tem necessariamente, não conhece como é bem encaixado essas pecinhas, então ele pode ser que ele coloque uma pecinha, né, aí em um lugar errado, e aí que torna a incompatibilidade. Por quê? Veja, se ela se equilibra em que uma raiz aqui é mais profunda, que não vai atrapalhar a raiz daqui, não vai competir com essa planta que tem a raiz do mesmo tamanho ali, né? Ou seja, ela vai pegar o alimento lá embaixo, que não vai competir com o alimento aqui em cima. E como que ela vai se ajudar? Na verdade, ela ajuda porque ela vai pegar o alimento que essa planta aqui, menor, com a raiz menor, não consegue pegar lá no fundo, e ela consegue trazer para cima e vai estar ajudando, então, essa daí, tá? Então, isso é companheira. E ela pode ser abrigo, então, também de inimigos naturais da outra, né, como a gente sempre diz, tá? Então, você tem que... existem aí... O que se compete na natureza? Por 3 aspectos principais que você vai ter que gerenciar isso na hora de fazer um consórcio de plantas, né? Que é, na verdade, por luz, né? As plantas, praticamente, elas se competem, né?
por luz, por água, né? Por luz, por água e o quê? Por nutrientes. Por comida. Então, se você souber gerenciar essa competição, né, e que na verdade, às vezes uma vai ajudar, como eu disse, às vezes uma fazer o sombreamento na outra, na verdade, vai estar fazendo um estímulo, vai estar estimulando o crescimento. Por quê? Porque existem plantas que precisam de uma sombra para, na natureza, ela estimula o crescimento dela, porque ela vai procurar a luz. Mas ao mesmo tempo você pode ter alguma planta que, fazendo sombra na outra, ela não precisa da sombra, ela precisa, né, então pode estar eliminando aí, pode estar inibindo, né, o seu crescimento. Tá bom? Então, e tudo isso você, né, gerenciar aí numa mesma área. Então aqui eu coloquei, né, diferentes exemplos aqui. Então vamos colocar aqui como seria um exemplo 1. Né? Existem muitos jeitos, né, para você estar colocando essa disposição entre as plantas. Tá? Então, nesse exemplo 1, aqui, eu coloquei aqui. Então você pode fazer, como a gente diz, em fileiras. Né? E aqui serve tanto para as hortaliças, tá? Para culturas anuais, para os perenes, né? Que vai servir para qualquer um jeito. Então veja, esses pontinhos aqui você pode plantar em linha, né? Então uma cultura em uma linha, a cultura em outra linha. Aí a mesma cultura na linha, né? Ou como por exemplo, você pode plantar o feijão, o clássico, né? Feijão, milho, feijão, milho, feijão, milho. Se fosse numa horta, aí você pode plantar cebolinha, alface, cebolinha, alface, cebolinha, alface. Então essa seria em linha. Tá? Aqui você pode estar, né, plantando aqui, como por exemplo, que seria a dupla, né? Exemplo 2. Exemplo 2. Né? Você pode estar aqui, então, colocando duas faixas, né? Ou seja, você pode plantar, como eu dei o exemplo, 2 faixas de milho, 2 faixas de feijão ou de arroz, 2 faixas de milho, 2 faixas de feijão, entendeu? Então, esse é um sistema duplo de fileira dupla, tá? E aqui, mais um exemplo, né? Como eu disse, é só apenas um exemplo para vocês terem uma ideia. Aqui seria, por exemplo, você pode colocar um elemento a mais, por exemplo. Né? Então, você pode colocar, por exemplo, né, 3 culturas, por exemplo, né, milho, feijão e abóbora. Então você planta aqui, né, essa X em milho, aí na outra linha feijão, abóbora, feijão, abóbora, feijão, abóbora, feijão, abóbora, né? Por exemplo, não sei. Entendeu? Aqui aí milho de novo, tá? Aí você volta aqui, né? Então aqui caracteriza por 3 culturas, né? Feijão, abóbora, né? Ou seja, aqui, e aí de novo você vem com o milho aqui, tá? Numa linha. Ou seja, aqui vai estar mais ainda aí diversificado, tá? Aí o que você tem que, quais são alguns, vamos dizer, problemas ou alguns obstáculos que você vai ter que encarar. Quanto mais complexo isso daqui, menor o nível de mecanização, né? Porque é mais difícil entrar máquina aqui. Aqui vai ficar mais manual, você vai ter que fazer mais manual. E aqui você ainda consegue colocar uma máquina, aqui você consegue colocar máquina, né? Então, por exemplo, num pomar, você pode usar, né, que seriam as culturas perenes, você pode plantar, por exemplo, 2 pés de café aqui, 2 fileiras de pé de café, e um adubo verde na entrelinha dos cafés. Então você consegue muito bem, aí tá roçando a entrelinha, né, do café. Inclusive, se você planta um adubo verde aqui, você pode jogar até essa palha, um pouco de palha no pé, né, no pé das plantas, né, das árvores. Então, é mais ou menos isso. Aí você vê, eu vou mostrar alguns exemplos, tá, para vocês, mais ou menos para vocês visualizarem, tá? Mas fique atento a isso. Né? Existem sistemas aí mais complexos que sempre que você
ficar mais complexo, vai ficar mais manual, né? Mas é interessante também. Agora, se você quiser mecanizar, você tem que fazer o planejamento muito bem feito, né? E aí outra coisa que você tem que tomar cuidado é com os adubos verdes, porque existem adubos verdes mais agressivos, né? Os adubos verdes, na verdade, eles são agressivos, né? Então, se você, de repente, eles podem estar competindo, tomar cuidado para não competir também com as suas culturas, tá bom? Bom, então, aí eu vou colocar algumas etapas, né, que você... Então, primeiramente, qual é a primeira etapa que você tem que fazer? Vamos colocar aqui. Primeira coisa que você tem que fazer é conhecer, né, conhecer as plantas. Ou seja, quando eu falo conhecer as plantas, seria conhecer os hábitos, né, aquelas características que eu falei. Ou seja, esses hábitos aqui. Ver se elas são compatíveis ou são incompatíveis uma com a outra. Tá? Você vai ter que depois fazer o planejamento, né? Planejamento aqui em relação à área e tempo, né? Ou seja, o espaço e o tempo. Planejar isso muito bem. Você vai precisar depois planejar o maquinário, como eu falei, né? E por fim aí, né, você está, né, planejando a colheita, né, como que você vai colher. Né, aqui seria o maquinário e manejo aqui também, né? Aqui é o manejo e aqui a colheita em si. E por fim o mais importante, né, que eu quero dizer para vocês, que é essa disponibilização das plantas, tá? Isso é o mais importante. Então, repetindo, para fechar, para finalizar, você vai verificar quais são as diferenças, as diferentes exigências nutricionais, né? Você vai ver, né, quais são os ciclos vegetativos deles, dessas plantas, porque possuem ciclos vegetativos diferentes, né? Você vai ver aí qual é o potencial de produção de cada uma, qual é a sombra que cada uma faz, né, em relação à outra, quais são as suas propriedades físicas em relação às sombras e luz, né? Quais são aí os tipos de raízes, né? Lembrando que aí o ideal seria sempre você trabalhar com raízes de leguminosas, plantas leguminosas e plantas gramíneas. Essas sempre vão ajudar uma a outra, tá? Por quê? Porque elas possuem características diferentes, tanto quanto raiz, quanto hábitos e tudo mais. Então as leguminosas, lembramos, são os adubos verdes, e as gramíneas aí, né, as próprias milho, ou próprio capim, ou próprio qualquer coisa de gramínea mesmo. Por quê? Então uma tem lembra, gramínea é fasciculada, uma raiz mais rasa, mas ela avança horizontalmente, e as leguminosas que são raízes mais profundas, né? E então é sempre bom, é o arroz, como a gente sempre fala, né? É o arroz feijão, as gramíneas, o gramínea é o arroz e o feijão, né, entre aspas, aí, o adubo verde ou as leguminosas. E temos aí então outros aspectos que você pode estar diferenciando quanto às suas características de porte, né? Então algumas são mais rasteiras, né? Outras são mais eretas, né? E outras são aí trepadeiras, né? Então umas, como por exemplo o feijão de corda. Então o feijão de corda ele procura trepar. Então você tem essas características que eu falei que você vai estar analisando. Existem tabelas já, existem bastante estudos, procurem, né, que muita gente já viu o que deu certo e o que não deu certo. A gente pode estar falando mais para frente, né, dando sugestões, que são muitos, não daria para colocar nessa aula, tá? Mas a gente pode estar falando mais para frente, tá bom? Então agora eu vou colocar aqui, como eu falei, alguns exemplos, só para ilustrar, né, para te inspirarem, para dar algumas ideias aí do que você pode estar falando, tá bom? Então vamos lá. Então nós temos aqui um exemplo de mandala, né? É uma mandala de hortaliças, um consórcio,
Você vê que aí tem várias plantas, né, diferentes, tudo numa forma de mandala. É muito interessante esse sistema, né? Então você veja aí a diferença do dossel. Existem plantas com portes mais altos, né? Outras mais rasteiras. Inclusive aí até a cor, né? Interessante você variar a cor. Provavelmente a cor aí caracteriza características diferentes da planta. Então acho que se você misturar até questões de cor, vai estar aí beneficiando uma a outra. Então aqui nós temos outro exemplo, né, de hortaliças ainda. Então pode ver, né, que tem diferentes culturas, alface roxa, né? Mas aqui é só um exemplo aqui. Nós temos aqui então um consórcio entre ainda das hortaliças, que são repolho com feijão de porco, né? Então o feijão de porco que é um adubo verde, né? E o repolho aí que é um repolho aí que é uma hortaliça. Mas você vê que o tamanho, você vê que o dossel é diferente. Então veja que provavelmente as raízes não estão competindo, né? Porque uma tem uma raiz mais profunda, outra tem uma raiz mais rasa. E é claro que aí vai ter a questão do tempo, né? Repare que nunca você vai plantar, não nunca, mas você planta elas em tempos diferentes. Então, às vezes você pode até ter o mesmo porte das raízes, mas se você plantar elas num tempo diferente, aí o tamanho da planta vai estar diferente, certo? Então tá aí. Então aqui couve e coentro, tá vendo? Então o coentro é mais rasteiro, né? Então a couve não atrapalha a questão de luminosidade, você vê? Então o coentro não está fazendo sombra na couve, em comparação, a couve pode até estar fazendo no coentro, mas o coentro ele necessariamente não vai achar ruim a falta de luz aí, né, no caso. Então nós temos aqui um outro exemplo aqui já de cultura anual, né? Então nós temos o algodão e o milho já numa fase, já no término, né? Então aí o algodão pronto para ser colhido e o milho, eu acho que já até colheu o milho aqui. Então, mas você vê que, né, aí é como eu digo aí você planta uma linha, uma faixa de milho, uma faixa de algodão. Aqui no caso a gente não aconselha, você vê que o solo está descoberto, né? Então não seria o ideal. Mesmo aí nessa última fase, o ideal é você ainda ter palha no solo, tá, pessoal? Então essa terra, a gente nunca pode ver aí a terra, tá? A gente tem que procurar ver menos a terra. Quanto menos você vê a terra, ou seja, quanto mais ela estiver coberta, melhor. Tá? Então aqui tem o milho com feijão calpi. Repare aí, então o feijão fica lá embaixo, né? E o milho lá em cima. Então elas estão convivendo muito bem uma com a outra aí. Temos aqui um outro milho com feijão de porco ainda, né? Então você vê duas fileiras de milho e acho que tem duas aqui de feijão de porco, né? Então também aí convivendo. Então aí no caso o feijão de porco também é um adubo verde. Então na verdade você está jogando aí nutriente. Lembro que acho que uma das principais vantagens aí, acho que o feijão de porco aí na verdade ele está jogando aí, no caso, ele está adubando o milho, se você for ver. Ele está fixando, como é um grande fixador de nitrogênio, é uma leguminosa, o feijão de porco, então ele está como se estivesse adubando aí o milho. Ele está exatamente adubando o milho. E aí você economiza, claro, além de você veja que você está cobrindo as entrelinhas né, do milho, você está cobrindo o solo, você está aí jogando adubo também. Tá? Então ele serve como uma cobertura e jogando adubo. Aqui o milho e a crotalária, né? Então um estágio ainda inicial, a crotalária bem baixa ainda, mas você tá na entrelinha do milho, né? Você planta uma linha de milho, uma linha de crotalária. Crotalária que também é um adubo verde, lembrando, né? Também ele tem o objetivo aí, vai ter o objetivo aí de além de estar controlando o nematóide, que ele é um ótimo controlador de nematóide, ele vai estar fixando aí
o nitrogênio. Aqui a cana com a crotalária também, interessante. Então, a cana, que é uma gramínea, e a crotalária, que é uma leguminosa. Como eu falei, é um consórcio entre leguminosa e gramínea. Então, também aí provavelmente está ajudando na nutrição, jogando nutriente, nitrogênio no solo para a cana. Aí. Aqui a mandioca e o arroz. Veja aí uma fileira de mandioca e aí provavelmente tem umas 5 fileiras de arroz. Então veja que aí você ainda, provavelmente você consegue entrar aí com o maquinário ainda, né? Para colher o arroz. Tá vendo? Então é interessante. Além do que você veja que você controla a planta daninha, né? Roçagem que você precisaria carpir não precisa carpir nada, né? Para mandioca e tudo mais. Então ela já serve aí, ela já fecha toda a área. Né? E veja também que ela tem aí a estratificação diferente, né? Então uma é mais rasteira, né? E a outra tem um porte maior aí. Aqui outro exemplo seria uma cultura, né? Uma perene, que é a macadâmia com o café. Também é perene. Mas veja aqui o que é interessante é que elas têm portes diferentes, né? A macadâmia é bem maior do que o café, né? Então provavelmente aí a raiz está mais profunda da macadâmia e o café é mais raso, e o café gosta da sombra, né? Então essa é então uma tá vendo que uma está ajudando a outra aí, né? Então o café gosta da sombra e a macadâmia está fazendo sombra e provavelmente uma está ajudando a outra aí, não está havendo competição não, entendeu? E fora que, né, vai ter aí sempre limpinho as entre-ruas aí, vai ter menos trabalho aí para estar carpindo, né, para estar roçando essa parte aí. Aqui banana com feijão, então veja a banana uma linha de banana e 4 linhas de feijão. Então o feijão aí aproveitando para adubar, também joga nitrogênio, né? Ele é uma leguminosa, também vai estar jogando nitrogênio para banana. E aí os dosséis diferentes, tá vendo? Então uma mais rasteira e uma mais ereta e mais tá pegando outra parte aí, provavelmente também não, uma está ajudando a outra e não está competindo as raízes não estão competindo, né? O certo, como eu disse ali, seria que a gente vê seria essa que existisse uma cobertura, porque está dando para ver a terra aí, tá? Então o certo seria ter mais palha aí entre a banana. Seria o ideal. E no feijão também. Tá? Então aí eu só mostrei, não é indicado, né, em relação por causa da falta de cobertura, mas é um exemplo aí de consórcio. E aqui, acho que para terminar, mogno, né, que já seria mais para madeira, né, mogno africano com milho. Né? Então, aí depois, ou seja, o milho você vai colher e o mogno vai continuar. Né? O mogno é uma cultura aí perene, né, para você tirar a madeira dele. Tá? Então aí também é um exemplo. O mogno vai crescer, né, vai crescer bem e aí você pode também usar, como a gente diz, né, que de repente aí a questão do integração lavoura, pecuária e floresta, porque veja, aí vai virar vai virar árvores, né? Depois que você, por exemplo, colher esse milho, você poderia muito bem aí estar soltando o gado aí, né? Deixando a pastagem. Então isso aí já é uma integração lavoura, pecuária, floresta. Então, e aí depois você pode tirar o milho e colocar um adubo verde, ou pode colocar a própria pastagem, né? Ou depois plantar uma soja, né? Então, e o mogno continuar. Tá bom, pessoal? Então, esses são alguns exemplos. Procure que a gente pode estar falando mais aí, como eu te falei. E já existem aí receitas prontas
em relação à quantidade, como você misturar isso daqui, essas hortaliças, culturas anuais, culturas perenes. Já se sabe o que dá certo, o que não dá certo, né? Existem tabelas de compatibilidade para você encontrar qual cultura é incompatível uma com a outra, tá? Mas o princípio é esse, né? Se você quiser também estudo um pouco mais sobre a agrofloresta, porque a agrofloresta entende bem do consórcio de plantas, né? Mas a princípio é isso, é a gente imitar mais uma vez aí a natureza, imitar as florestas, né? E então esse é um princípio básico, uma estrutura básica, aí como a gente está dizendo. Então a gente está pronta, aí baseado nisso, você vê que a gente sempre trabalhou com os princípios de diversificação, né, de integração, que nada mais é isso do que a integração, né? E isso com certeza aí é a questão da biomassa, né? Você veja que você está sempre produzindo muita massa. Então esse é o segredo, você produzir, está sempre verde, né? Quanto mais verde você tem na sua unidade agrícola, mais riqueza você está produzindo. Porque você está transformando a riqueza da energia solar em energia, né, mais ativos, né? Mais você está materializando a energia solar. Tá? Então, né, e você está usando a inteligência. Tá bom? Então, usem bastante consórcios de plantas, então você já tem aí tudo, né? Princípios básicos de adubos verdes, né? De biomassa, consórcio, tá? E aí ainda, a gente vai falar ainda que seria um outro elemento para você estar colocando aí, produzir aí a compostagem para você estar jogando ainda aí. Então, imagina um ambiente desse, você tem adubos verdes, você tem culturas hortaliças anuais, perenes, todas integradas, e ainda você joga compostagem, né? Ou seja, um adubo todo preparado, todo especial, né? Então isso tudo não tem como, né? O equilíbrio, uma proteção enorme, uma defesa enorme, uma energia, uma vitalidade enorme, né? Tudo a favor da vida, para não precisar de jeito nenhum você jogar nenhum adubo, né, NPK, né, nenhum defensivo agrícola, né, e não precisar de sementes transgênicas, né, tudo isso de uma maneira muito natural. Tá bom? Então, estudem um pouquinho mais, se aprofundem um pouquinho mais sobre consórcios, que vale a pena, tá? E ficamos aí com a nossa próxima aula, com as nossas próximas aulas. Nós vamos falar aí bastante mais aí das compostagens, né? E entra também o aspecto do plantio direto aqui. Falta a gente colocar também aspectos de plantio direto aqui, técnicas de plantio direto, tá bom? Então, até as nossas próximas aulas.